Ciência que transforma vidas. Como que a reabilitação cardiorrespiratória pode ajudar a vida das pessoas? Se esse assunto te interessa, não sai daí que esse podcast é para você. Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast do For Health Labcast. É um prazer ter você aqui de novo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a reabilitação cardiorrespiratória. Como que a ciência do exercício ajuda a salvar vidas, mudar a vida de pessoas, reabilitar corações, pulmões. E para esse papo eu tenho aqui o prazer de receber a Isabela de Andrade, que é nossa convidada, que é fisioterapeuta, formada aqui na Unifeso, aqui em Teresópolis. Ela é mestre em cardiologia pela UFRJ e sócia proprietária da Impulsar e do Instituto CAEM. Ela também é docente convidada em programas de pós-graduação Lato Sensu sobre a área. E, bom, obrigado, Isabela, por aceitar esse convite de estar aqui. Fico muito feliz da gente poder bater esse papo. E como você é aqui de Teresópolis, eu não vou falar o que eu falo para todo mundo, e obrigado por ter subido a serra, mas obrigado por ter disponibilizado o teu tempo de estar aqui com a gente hoje. Imagina, na verdade, eu que agradeço, o convite. Acho que é uma iniciativa aí muito importante, a gente trazer informação de qualidade para todo mundo e ainda mais trazer para o YouTube, que é um lugar de acesso amplo, Então, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Legal. Isabela, como eu falo com todo mundo, eu gosto de saber um pouco da história das pessoas, Como que você chegou hoje nessa posição de empreender no mercado da fisioterapia, de ter uma própria clínica de reabilitação? Fala um pouco da sua carreira, assim, desde que quando você entrou na faculdade, por que você escolheu fisioterapia? Dali você já sabia, olha, eu quero ter o meu negócio, eu quero trabalhar com reabilitação cardiorrespiratória. Conta um pouco pra gente. Tá. Não foi assim de início, que eu sabia que eu queria trabalhar com reabilitação cardiorrespiratória. Na verdade, quando eu estava no ensino médio, tudo indicava que eu ia para a área assim, de docência, mas mais para pedagogia, de professora mesmo. Então, a minha família é uma família de professoras. Legal. Então, eu estava tendendo para isso. Até que, quando eu estava no ensino médio, geralmente tem, nas escolas, aquelas feiras de profissão. E aí, um grupo, eu estudava aqui em Teresópolis, e um grupo de fisioterapeutas, de acadêmicos, na verdade, de fisioterapia, foram até a minha escola, nessa feira. E ali eu descobri a fisioterapia, nunca tinha nem imaginado. E fiquei muito empolgada com o que eles mostraram. Então, fizeram demonstrações práticas, levaram vídeos. E ali eu falei assim, acho que eu gostaria de fazer fisioterapia. Legal. Nisso, a gente já estava assim, mais ou menos no meio do ano. E eu já tinha prestado o vestibular. Na época era o Enem, Então, já tinha passado, eu não tinha colocado fisioterapia. E eu não queria deixar passar mais tempo. E aí, eu sabia que na FESO tinha, então eu resolvi, pular um pouco. Falei assim, não vou esperar o próximo vestibular, vou começar aqui. E o meu intuito era lá na frente eu passar, tentar de novo o vestibular para ir para uma universidade pública. Mas a estrutura da universidade aqui é muito boa. Então eu fui, me apaixonando e aí eu falei, não quero mais sair. Legal. Quando eu fui descobrindo, assim, a fisioterapia, ela tem muitos caminhos. Tem, assim, é um leque muito grande de áreas. Desde pediatria, respiratória, cardio, a parte de saúde da mulher, idoso, nossa, ortopedia, é muita coisa. Então, você vai descobrindo. Conforme você vai fazendo a faculdade, você vai se descobrindo. E eu já tinha uma tendência, de gostar mais de estudar essa parte cardiorrespiratória. Então, desde a faculdade, eu já tinha essa afinidade ali. Mas nunca, assim, não passava pela minha cabeça como que eu não pensava muito lá na frente, eu acho, sabe? Eu vivia muito aquele momento da faculdade. Então, eu estudei muito
porque como eu estava nessa ideia de fazer pedagogia, eu acabei saindo do ensino médio tradicional e fui para o magistério, que hoje se chama curso normal. Então, eu não tive disciplinas como, por exemplo, biologia, física, química. Eu não tive. Então, eu assim, na faculdade, a minha segunda casa era a biblioteca, porque eu sentia que eu estava muito atrás da maioria das pessoas ali. Coisas que eram básicas e eu não sabia. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu gostava muito dessa área. Então, ligou uma anteninha, mas não vislumbrava lá na frente, sabe? Até que, mais pro final, eu resolvi fazer o trabalho de conclusão de curso, misturando duas áreas que eu gostava muito, que era neuro e respiratória. Então, eu comecei a descobrir treinamento muscular respiratório ali. Isso a gente está falando de 2013, foi o ano que eu me formei. Então, assim, no último ano da faculdade que a gente faz, né, o TCC, eu comecei a ler, me interessar sobre treinamento muscular respiratório e no paciente neurológico, era uma coisa que não existia. Então, muitos trabalhos de neuro eram voltados para funcionalidade. E aí eu peguei o paciente com AVC e treinei a musculatura respiratória para ver se melhorava o desempenho dele, por exemplo, num teste caminhada. Legal. Ou numa atividade que ele fazia. Foi ali, na verdade, né, que hoje uma grande amiga, mas na época minha professora, orientadora desse TCC, ela começou a colocar umas coisinhas na minha cabeça. Começou, né, a me perguntar se eu tinha interesse, né, de seguir para um mestrado, por exemplo, se eu já tinha pensado nisso. E nunca tinha passado pela minha cabeça, até porque aqui em Teresópolis não tem. Sim. E aí eu comecei a pensar, eu vou ter que ir para o Rio. Eu morava no Rio, né, eu mudei para Teresópolis, na verdade eu era adolescente, então eu vou ter que voltar, eu tenho família lá, mas como que seria isso? E aí ela foi me dando esse suporte. Na época, ela era professora substituta na UFRJ. E aí conversou com o professor titular e falou sobre mim. E aí eles, né, me convidaram para, sem compromisso, começar a frequentar ali o grupo de pesquisa lá na UFRJ. E assim foi. Eu comecei a ir, comecei a me encantar. E você vai vendo coisas, né? Acho que eu sempre falo isso, assim. O mestrado, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, assim, de realmente mergulhar numa área específica e descobrir muitas coisas que na graduação realmente não tem tempo de você, né, abordar algumas coisas. E aí eu comecei, né, fiquei um ano ali frequentando esse grupo, sem compromisso. Aí no final desse ano eu ingressei no mestrado e aí as coisas foram acontecendo. Mas ainda assim, eu não pensava em abrir um negócio. Então, assim, a minha cabeça sempre foi trabalhar na área, mas talvez seguir para uma área hospitalar, né? Não tinha imaginado de ter um negócio, assim. E esse foi o caminho. Então, assim, eu segui para a área hospitalar, comecei, né? Tive a oportunidade de entrar em algumas redes hospitalares grandes no Rio, comecei a trabalhar, só que acho que a rotina, cansaço mesmo, né? Físico, de plantão, final de semana, feriado, remuneração. Então, foram coisas que começaram a me incomodar e eu comecei a pensar que caminho que eu poderia, né? Quais seriam as alternativas que eu teria para sair daquilo ali. E aí nasceu o meu primeiro negócio, muito no susto. O ano que a gente abriu foi ano da pandemia. Caramba. Então, assim, foi surreal, assim, foi caótico, porque meses que a gente estava aberto, fecha tudo, não pode ficar aberto, né? Então foi um ano bem difícil, as coisas foram caminhando, mas eu fui me descobrindo também nesse mundo do empreendedorismo, vendo que era uma coisa que eu gostava, né? A gestão é uma coisa assim que hoje eu sou apaixonada. Então eu fui, né, caminhando devagar, dando pequenos passos, até que resolvi voltar para Teresópolis quando meu filho nasceu. Então, na verdade, eu estava grávida quando eu decidi que eu ia realmente sair do hospital. Nessa época eu já não tinha nenhum vínculo assim CLT. Eu trabalhava no Pedro Ernesto, né, no UP, no Hospital Universitário.
da UERJ, e um lugar que eu amava. Ali também foi um lugar que foi assim, uma grande escola para mim, porque eu trabalhava especificamente no setor de cirurgia cardíaca. Então, eu tive a oportunidade, foi ali que eu vi, né, a minha primeira cirurgia cardíaca, né, tive a oportunidade de assistir uma cirurgia, ter um contato mais de perto com esses pacientes, no pré-operatório, pós-operatório imediato. Já tinha minha clínica lá no Rio, já atendia paciente em domicílio, então eu acabava acompanhando esses pacientes também nessa fase pós-alta. E aí eu já sabia que era isso, assim, que o meu caminho era esse. Mas veio a maternidade. E aí com a maternidade eu fiquei grávida. E aí falei, bom, não quero ficar dando plantão, né? Eu ficava 24 horas. E aí eu falei assim, eu quero voltar para minha cidade, né? Apesar de eu não ter nascido aqui, acho que é uma cidade do coração que eu falo, né? Meus pais moravam aqui, então eu queria estar mais perto da minha família. E aí comecei a me organizar para voltar e abrir um serviço aqui. E aí as coisas foram acontecendo, o resto é história. Legal. Pô, que legal, que trajetória interessante, né? Na verdade, assim, você falou de várias coisas importantes, né? Porque é muito comum, acho que as pessoas olharem onde você está hoje, diversas outras pessoas, e verem, pô, mas o que passou atrás, né? E sempre tem uma história que é uma história de indas e vindas, uma história de altos e baixos, né? Com certeza. Eu falo que, assim, hoje, ainda mais com a rede social, sabe, Gabriel? A gente tem, assim, muitas histórias de sucesso. Muitas. Só que a gente acaba só vendo não o final, porque ainda tem muito caminho pela frente, né? Mas o chegar lá, vamos dizer assim, né? Ninguém viu o que tava, né? O que foi por trás, assim. Com certeza. Ninguém mostra muito isso também. Então, ninguém chega em algum lugar sozinho, eu falo isso, né? Eu não cheguei onde eu cheguei sozinha. Então, teve apoio de muita gente mesmo. E nem com esforço, né? Sem esforço. Então, essa época, por exemplo, do mestrado, né? Eu morava aqui. Então, assim, eu subia, descia, né, várias vezes na semana, às vezes fazia baldeação, porque não tinha grana. Então, assim, às vezes não conseguia ir direto de ônibus, então eu parava ali no meio, né, da Washington Luiz, pegava uma baldeação lá pro fundão. Então, assim, foram anos muito difíceis. Mas quando eu acho que você tem um caminho, quando você enxerga, né, a sua decisão, eu acho que toma essa decisão, as coisas vão acontecendo e você vai, né... As portas vão se abrindo, pessoas vão aparecendo, né, estendendo a mão. Então, isso é muito, muito legal. Não, e é legal porque, assim, saber aproveitar as oportunidades, né? Porque uma coisa que eu falo bastante, assim, hoje a gente tem diversos programas de pós-graduação, a gente tem vários programas de mestrado, doutorado. Tem pessoas que passam pelo mestrado, doutorado e não conseguem usufruir daquilo de uma maneira adequada. Ou ficam pensando assim, eu não vou conseguir ser um professor universitário, então eu vou fazer aqui, vou passar por aqui, vou pegar meu diploma e aí as coisas vão acontecer. Não, nesse caminho você tem que aproveitar as pessoas que você conheceu, o conhecimento que você está adquirindo, né? E aplicar aquilo, né, numa possível ideia para o empreendimento ou para melhorar a sua prática profissional, seja onde você for trabalhar, né? Então acho que a sua história é muito interessante por isso, né? Que acho que você conseguiu aproveitar a universidade, aproveitar o mestrado, aproveitar, você falou também do Pedro Ernesto, né? Com o hospital universitário e formar a sua carreira e definir, né, a sua trajetória a partir disso. Então, muito legal. Com certeza. E uma coisa que você falou agora, que aí vem lembranças, né? Você vai contando essa história, vão vindo lembranças. Durante o mestrado, eu ainda tinha vontade de seguir pela docência. Só que o que aconteceu? Na época, essa é uma coisa legal, acho que da gente falar aqui, porque tudo é fase na vida, né? Então, na época que eu tive a oportunidade, por exemplo, né, de voltar para Teresópolis, para dar aula na universidade aqui, né? Voltar para onde eu me formei, eu dava plantão. E no dia, eu conto essa história porque eu acho ela muito boa, assim, no dia do meu plantão era a prova de aula.
E aí eu tentei trocar meu plantão, assim, com todo mundo. E não consegui. E aí eu falo assim, pergunto, né? O que vocês acham que eu fiz? Eu fui pra prova de aula e faltei o plantão ou eu faltei a aula? O que você acha? Não sei. Difícil responder, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu faltaria o plantão. Pois é, eu não faltei o plantão. Eu não faltei o plantão, não fui na prova de aula. Então, assim, eu sou uma pessoa muito Caxias, eu acho. E eu não ter tido, né, esse aval pra ir, né? Eu cheguei a conversar na época com minha chefia. Poxa, me libera, por favor. E não vai rolar, né? Foi a resposta, não tem como. E eu não fui. E aí, Gabriel, assim, anos se passaram e eu me inscrevi nos processos seletivos e eu nunca era chamada. Eu falei, foi porque eu faltei. Quem que quer, né, contratar um professor que faltou a prova de aula, né? Eu justifiquei, lógico, expliquei, mas assim, nunca mais. E aí passaram-se anos, até que no ano que meu filho nasceu, abriu um processo, eu me inscrevi. E aí eu falei assim, logo esse ano, né? Matias, com meses, eu colhi assim no colo, me inscrevendo no processo. Fui chamada, fiz o processo, passei, entrei. Então, assim, é engraçado, né? Quando você olha pra trás e vê que tudo é o momento, tudo é a fase. As coisas vão acontecendo, né? No momento que tem que ser. Isso é muito legal. Pô, que fantástico, que legal essa história. Bom, eu acho que o nosso assunto aqui é reabilitação cardiorrespiratória, mas a gente tem que falar assim, de uma maneira bem básica para tentar atingir toda a nossa audiência. O que é, de fato, reabilitação cardiorrespiratória, né? Quem que precisa desse tipo de reabilitação? Ela é feita através de exercício? Que tipo de exercício? O que a ciência... Qual é a ciência por trás disso, né? Porque acho que cabe também dizer que para uma pessoa leiga ou que não é da área da saúde, pode achar, não, você está fazendo exercício uma pessoa que acabou de operar o coração, você não vai fazer mal para ela, então é legal a gente esclarecer isso. Eu queria que você falasse o que é a reabilitação cardiorrespiratória. Tá. Acho que assim, primeira coisa, né? A reabilitação cardiorrespiratória tem vários termos que a gente usa, né? Algumas pessoas usam ainda reabilitação cardíaca ou cardiovascular, reabilitação cardiopulmonar, reabilitação cardiorrespiratória. No fundo, é a mesma coisa. Ainda é muito pouco conhecida. Assim, é impressionante. Cada vez que eu converso com as pessoas, eu chego a essa conclusão. Como que é uma área, né, da saúde que as pessoas não têm conhecimento. Então, assim, falando de uma maneira ampla, né, mais ampla, a reabilitação cardiopulmonar, ela é um programa, na verdade, né, que envolve multiprofissionais. Então, a gente tem entre eles, né, o fisioterapeuta, mas tem outros profissionais envolvidos, né, entre eles psicólogo, nutricionista, o próprio profissional de educador, né, de educação física, médico, em que o objetivo final é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Falando assim, especificamente da fisioterapia, a gente tem uma reabilitação cardiopulmonar baseada em exercícios. Então, através de exercício físico, a gente vai prevenir ou tratar, né, essa população, que é composta por quem, né, principalmente. Então, a gente tem pessoas aí que são os cardiopatas, que têm problema no coração, alguma doença de base. Os pneumopatas, que são as pessoas que têm questões aí relacionadas ao pulmão, e também tem uma gama de pacientes com as questões metabólicas. Então, principalmente envolvendo aí fatores de risco para essas doenças. Hipertensos, então pessoas com pressão alta, com diabetes, todo esse público, ele se beneficia da reabilitação. Quando a gente fala de exercício físico, né, principalmente, a gente fala muito sobre funcionalidade e qualidade de vida. Então, eu costumo explicar da seguinte maneira, assim, apesar da gente saber que comprovadamente, né, a reabilitação cardiopulmonar aumenta, né, sobrevida, então menos pessoas morrem, você vive mais do que isso, a fisioterapia dessa área, ela te traz vida. Então, é mais do que sobreviver.
é viver. Legal. Qual que é a diferença, né? Ninguém quer viver mais anos se for, por exemplo, em cima de uma cama. Agora, todo mundo quer viver mais com qualidade. Então, seguindo, né? Com autonomia, com independência, podendo fazer as suas coisas. Quando eu dou alguns exemplos, eu uso muito, assim, filhos e netos, porque eu acho que é uma coisa que motiva muito. Então, não é só você ver o seu filho ou o seu neto crescer, é você participar ativamente, né, desse crescimento. Conseguir brincar, conseguir sentar no chão, levantar, correr, jogar uma bola, pegar um filho no colo, um neto no colo. Então, é sobre isso, né? Quando a gente fala de benefícios da reabilitação, ou o que traz, né? O que está por trás dessa ciência do exercício é devolver essa qualidade de vida, essa funcionalidade, muito mais do que só sobreviver, né? Também é sobre isso, mas é mais do que isso. Muito legal, muito legal. E acho legal se você puder falar também um pouco como é que é a jornada desse paciente, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, o paciente que infartou. Como que é a jornada dele dentro da reabilitação? Falando um pouco de fase 1, fase 2, esse paciente ele tem alta, como é que funciona, assim? O paciente infartou, como que é o trabalho do fisioterapeuta já nesse início? Tá. Bom, vamos lá. Principalmente, se a gente pensar, posso pegar um paciente, como você deu exemplo, né, que infartou. Esse paciente, normalmente, ele é internado, então, dentro do hospital, já se inicia a reabilitação cardiopulmonar. A gente chama de fase 1. Então, normalmente, ela é dividida em 4 fases. A fase 1 é essa fase hospitalar, em que o paciente está ali durante a internação. O objetivo dessa fase é mobilizar o paciente mais precocemente possível, né? Depende de muitos fatores. Então, assim, da estabilidade dele, né? Se ele estiver em condições de ser mobilizado, isso vai acontecer. E manter esse paciente ativo. Quando ele sai do hospital, aí vem a parte de reabilitar. Então, devolver essa função. São 3 fases que se seguem ali, fase 2, 3 e 4. Normalmente, a fase 2 é essa fase que eu pego os pacientes assim que ele sai do hospital. E aí a gente fica ali em torno de 3 meses com eles, mais ou menos, e recebe alta. Então, isso é uma dúvida muito comum, porque quando a gente pensa em fisioterapia, eu acho que vem muito assim, na cabeça das pessoas, nossa, eu fiz 300 sessões de fisioterapia e não fiquei bom. Na reabilitação cardiopulmonar, isso não acontece, né? Porque o objetivo é justamente inserir esse paciente nessa vida social, ele voltar a ter uma vida normal. Então, o que eu faço, né, com os pacientes é devolver essa função e aí encaminhar ou para academia ou para um pequeno estúdio. Então, ele vai fazer outra atividade, não é que ele não vai fazer mais atividade física, ele vai fazer exercício. O exercício físico para esse paciente, ele é tratamento. Ele faz parte do tratamento. E essa mudança de hábito também faz parte do nosso trabalho. A gente educar esse paciente, mostrar para ele que o exercício vai ser para sempre. É igual o remédio que ele toma todos os dias. Então, ele tem que fazer. Mas não necessariamente precisa ser com a gente. Ele pode voltar a fazer outras coisas, um esporte. Agora, recentemente, eu fui fazer um exame e aí o médico estava me contando que ele infartou e ficou morrendo de medo. Isso já tinha alguns anos, assim. E ele jogava tênis. E aí ele ficou morrendo de medo de jogar tênis. Então, poxa, não vou fazer isso. Conversou com o cardiologista, né, o clínico, o médico, e aí o cardiologista encaminhou ele para fazer, né, com uma equipe especializada, alguns testes, né, fazer uma avaliação funcional para ver se ele tinha condições, se precisava fazer a reabilitação, como que ia ser. E aí ele estava me contando que ele fez um período de reabilitação e hoje voltou a jogar tênis e tá vida normal, sabe? Então, acho que os pacientes têm esse medo e acho que essa dificuldade também de ver que vai passar, né? E quando o paciente não interna, por exemplo, né? Vamos pegar aquele paciente que não passa por uma internação hospitalar. Ele
pode também fazer a reabilitação, só que ele já vai entrar numa fase um pouquinho mais adiante. Então, vou pegar aqui um paciente que tem asma, por exemplo, né, uma questão aí mais respiratória. Às vezes o paciente tem asma e aí ele traz um histórico, isso é muito comum, asma lá da infância. Só que vai passando o tempo, então assim, na fase adulta às vezes não tem tanta repercussão, e aí esse paciente vai envelhecendo e começa a ter algumas repercussões ali. Cursa, né, com cansaço, com falta de ar, para atividade do dia a dia mesmo. Faz alguns exames clínicos, isso já aconteceu com a gente, né, de alguns pacientes chegarem assim. Não tem nada assim alterado que justifique, né, as queixas dele. E aí manda pra gente fazer uma avaliação. Quando a gente faz a avaliação, a gente vê que tem, né, às vezes restrição de caixa torácica, ali, de mobilização, fraqueza dessa musculatura respiratória. Então, esse paciente também está apto para reabilitação, só que ele vai entrar numa fase diferente. Então, ele não passou por internação, não teve nada disso. Ele vem e é um paciente que também recebe alta. Então, assim, no geral, todos os nossos pacientes, a gente parte do ponto que todos vão receber alta. Claro que vai depender muito de cada caso e o tempo vai mudar. Então, tem pacientes que recebem alta mais rápido, outros é um tratamento mais longo, mas que é possível, né, receber alta e não ficar dependente da reabilitação. Esse, na verdade, é o objetivo, né? Que ele volte à vida normal, como eu falei. Legal. Então, isso... É muito bom, porque, na verdade, você falou da conscientização, né? De que receber alta é muito bom, deve ser uma notícia que o paciente fica muito feliz. Mas é importante essa conscientização sentir, olha, não é que você não vai precisar, pode voltar àquela sua vida, que não era tão ativa, alimentação não era tão legal, você tem que continuar com os cuidados, né? Mas como você falou, voltando até no que a gente estava falando anteriormente, a vida são fases, né? E a reabilitação também é uma fase. E eu acho que assim, acho que uma lacuna que a gente tem hoje é realmente as pessoas que passam por um serviço de reabilitação e soltam a mão do fisioterapeuta e não sabem aonde pegar, né? Fala assim, pô, e agora? Né? Eu vou fazer exercício por conta própria, eu vou para uma academia, as academias estão preparadas para receber essa pessoa, a gente discutiria também, nesse caso, a formação dos profissionais de educação física, até dos próprios fisioterapeutas, nesse sentido de, eu vou dar alta e encaminhar para um outro profissional. Como é que você vê isso, assim, até um desafio de como que a gente pode mudar um pouco essa cultura? O que acontece? Esses pacientes, em geral, né, sejam os que têm alguma questão com o coração, com a parte pulmonar, são pacientes muito fragilizados, assim, principalmente os que passam às vezes por algum procedimento, então ou uma cirurgia cardíaca, ou uma cirurgia pulmonar, ou alguma intervenção como colocação de um stent, por exemplo, são pacientes que chegam com muito medo. E aí, quando chega esse momento da alta, é um momento muito, assim, temido mesmo. Eles às vezes não querem. Sim. Isso acontece com frequência. Eles falam, mas eu não quero. Assim, a gente sempre dá a opção deles continuarem com a gente, não tem problema. Mas não é o ideal, porque primeiro que a gente precisa avançar. Então, assim, chega uma hora também que até o próprio fisioterapeuta, ele tem um limite ali, tecnicamente falando mesmo, em avançar com o exercício, em progredir carga, né? O profissional de educação física é o profissional mais adequado, vamos colocar assim, para fazer esse processo de evolução ali. E também tem a questão de socializar, sabe? Lá hoje, por exemplo, né, no consultório, o nosso atendimento ele é individualizado. Claro que às vezes tem mais de um fisioterapeuta atendendo pacientes ao mesmo tempo. Então eu estou com um paciente, tem outra fisioterapeuta com outro paciente, então eles acabam trocando ali. Só que é diferente de você estar num lugar, né, que tem várias pessoas fazendo exercício, como uma academia, por exemplo, porque esse exemplo, ele também vai movendo esse paciente, né, faz com que ele continue em movimento. Então não tá... lá a gente faz de tudo para não ser um ambiente de doença. Então isso é uma premissa nossa. Ali não tem paciente doente, né? A gente está
evoluindo em saúde, pensando aí em promoção de saúde, melhor dizendo, né? Mas estar num ambiente que não é uma clínica, que você, né, é quase que virar uma página, sabe? Então, assim, virou a página. É outro capítulo agora. Então, é um grande desafio, muito por conta do paciente, mas muito por conta também de falta de profissionais qualificados para assumir isso. Então, hoje aqui é um grande desafio nosso. Agora, a gente está até entrando numa fase no consultório, uma fase nova, assim, de que a gente está buscando, assim, ativamente parceiros, então pessoas, né, que entendam ou que estejam dispostas a estudar sobre isso para a gente encaminhar os pacientes. Legal. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, soma, né, um paciente que está com medo, né, já tenha confiança em você. Há um profissional que às vezes não sabe como conduzir, é muito difícil. Então, eu vejo muito paciente, às vezes, né, descontinuando, isso acontece, ou retornando pra gente, né, ficando ali com a gente. Então, é uma coisa que é um grande desafio mesmo. E aí eu acho que a gente vai muito para essa parte de falta conhecimento, acho que até de muitos profissionais dessa área, né, que eu digo assim, de conhecer a área de reabilitação cardiopulmonar, de se capacitar para poder pegar esse paciente, porque tem muita gente precisando, muita gente. É muito carente. Sim. Hoje, né, eu tenho oportunidade também de estar aí, né, com uma mentoria para auxiliar outros profissionais da fisioterapia, né? E aí, eu, assim, já tenho alunos de alguns estados do Brasil. E a gente tem uma parte desse processo que a gente faz pesquisa de mercado. Não tem serviço de reabilitação. Como se as pessoas não infartassem em todos os lugares do Brasil, não tivessem asma, doenças crônicas e tivessem que se reabilitar, né? Para o interior, então, exatamente. É muito escasso, muito escasso. Então, assim, a gente carece, sabe, de mais profissionais aí para ser braço mesmo, né? Para ajudar essas pessoas, porque às vezes elas querem, mas não tem muito para onde ir. E aí, como você falou, às vezes vai para uma academia que não está preparado. Então, lá, né, um paciente que recebe alta, por exemplo, aferindo pressão, né, antes e depois do exercício, vai na academia e às vezes está solto e não tem ninguém para, né, auxiliar. Sim. Então, a gente tem tentado, na verdade, muito orientar esses pacientes a ir para pequenos grupos. Sim. Então, assim, a gente não... Uma transição mesmo, sabe? A gente não orienta esse paciente a ir direto para academia, a não ser que ele tivesse um histórico antes, né? Sim. Se ele já fizesse antes, já tivesse inserido antes nisso. Fora isso, não. A gente vai fazendo essa transição aos poucos. Então, vai para um lugar menor ou vai para um personal em casa, né? Faz com um profissional sozinho, né? Em casa. Depois vai para um estúdio. Então, a gente vai tentando fazer dessa forma, sabe? Um outro assunto que você falou, né? Comentou que o paciente é avaliado, né? É legal você falar como é que é esse tipo de avaliação, porque é uma avaliação contínua, né? Eu imagino. E é uma... Assim, quando a gente fala de avaliação, né? A avaliação é muito mais do que a medida ali, né? A avaliação, na verdade, é o processo que você analisa os dados que você tem e toma uma decisão, né? Tem um juízo de valor sobre aquilo. Então, a avaliação, uma medida, ela está dentro do processo de avaliação, né? E como que é feita a avaliação, assim, por vocês? A importância disso também num serviço de reabilitação, né? E aí, assim, sem a gente falar ainda de tecnologia ou de inovação, na parte mais conceitual mesmo, o que é preciso avaliar? Como que é feita a avaliação por vocês? A avaliação, ela é o pontapé inicial, assim, do processo, né? Então, a gente tem sempre uma consulta, primeiro encontro com o nosso paciente presencialmente, né? Fazendo uma consulta ali de avaliação, que a gente chama de avaliação admissional, que é onde esse paciente vai ser admitido nesse programa de reabilitação cardiopulmonar. Por que eu falo que a avaliação é o ponto inicial? Porque, como você falou, é a partir dela que a gente vai tomar algumas decisões. Que decisões são essas, principais? Então,
Primeira delas, né? O que a gente vai lançar a mão? Então, quais vão ser as estratégias terapêuticas mesmo que a gente vai fazer com esse paciente? Frequência semanal, tempo, né? Uma previsibilidade, a gente não consegue falar ao certo, né? Em tanto tempo você vai estar tratado. Mas a gente consegue dar uma previsibilidade ali de tempo. E a avaliação, ela é contínua. Então, hoje, né, a gente programa avaliações. Mas o dia a dia também é uma avaliação. Eu falo, todo dia o paciente é avaliado ali na sua frente. Legal. Mas vamos pegar aqui uma avaliação admissional, né? Para eu falar alguns pontos que são importantes, como você perguntou. Hoje, basicamente, a gente divide a avaliação em 3 sistemas, tá? Então, sistema cardiovascular, respiratório e músculo-esquelético, os músculos. Da parte de sistemas cardiovascular, a gente vai avaliar ali como que está o comportamento desse coração. Então, tanto em repouso quanto num exercício, por exemplo. E aí a gente pode lançar a mão, né? Não vou falar ainda das tecnologias, mas existem algumas que a gente pode lançar a mão para avaliar esse comportamento, tanto em repouso quanto, né, em alguma atividade. Teste de caminhada, né? Teste de degrau. Então, tem alguns testes funcionais que a gente usa muito, 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 muito. Teste de caminhada, teste de degrau, teste de sentar e levantar, são os carros-chefes assim, que a gente usa hoje no consultório. Sistema respiratório, a gente vai avaliar a força dessa musculatura, né, tanto inspiratória quanto expiratória, capacidade, né, de volume mesmo de ar, então algumas coisas mais específicas, e a força muscular periférica, que é braços e pernas principalmente. Então, avaliar aí, hoje a gente usa, né, avaliação com dinamômetro, né, para avaliar a apreensão palmar. A gente usa lá no consultório o teste de 1 RM para avaliar de uma repetição máxima, para avaliar a força de membro inferior. Então, são alguns componentes aí que fazem parte dessa avaliação. Isso tudo trazem dados quantitativos. Então, assim, tudo isso é número pra gente, né? E a gente vai tabelando. Então, não tem como fugir. Isso foi uma coisa, assim, que acho que o mestrado trouxe pra mim, sabe? Você aprender, né, a tabelar, a colocar esses dados e usar isso. Extrair informação. Extrair informação, exatamente. Extrair informação daquilo ali. O que aquilo ali está querendo me dizer, né? Não basta só você coletar. Tá bom, coletei. E aí? O que você vai fazer com isso? Sim, com né? certeza. Então, hoje a gente tem todo um sistema, então, planilhas, né? Às vezes as pessoas olham assim, nossa, mas tem planilha, e aí a gente mostra para os pacientes gráfico, você está aqui, deveria estar aqui. Então, a gente tem que chegar lá. Como que a gente vai fazer isso? Então, a avaliação, ela parte desse ponto, sabe? No dia a dia, vamos pensar assim, o paciente foi avaliado hoje. Amanhã ele vai começar, né, o primeiro dia ali de reabilitação cardiopulmonar, primeiro dia de exercício dele. A gente continua avaliando. Eu costumo falar com eles que os primeiros 15 dias ali são dias de familiarização, que a gente vai observando não só na hora, como ele vai responder, e aqui eu tô falando de a própria percepção dele, né, de cansaço, tô falando dos parâmetros, então ver ali, né, um batimento cardíaco, uma pressão arterial, uma saturação de oxigênio, tudo isso são coisas que dão respostas pra gente, mas também dia seguinte, é importante trazer essa informação, como que esse paciente ficou no dia seguinte, né? Teve alguma repercussão? Sentiu que ficou mais cansado? Ficou mais sonolento? Isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Então, essa avaliação ela vai acontecendo dia a dia. E hoje lá, né, a gente tem um sistema de reavaliação mesmo, que aí a gente marca a data. Então, como que a gente faz, né? Hoje, o nosso sistema lá varia um pouquinho, às vezes, de paciente para paciente, mas normalmente é de 6 a 8 semanas a gente está fazendo uma nova avaliação dessa toda, assim. E aí a gente faz uma comparação. Então, você estava aqui, você veio para cá. E aí a gente vai, né? Aí traça novos objetivos. E isso traz muito respaldo também para a gente dar alta. Então, para o paciente até trazer essa segurança para ele que a gente estava falando anteriormente, ele olha ali. Então, assim,
por que você tá me dando alta? E aí eu mostro pra ele, ó, você tem condição, acredita, né? Tá aqui, ó. Não tô falando isso, né, da minha cabeça, tá? Tudo tá mostrando, você tá me mostrando isso, que você tem condição de ir para uma próxima fase. Legal. E aí a gente usa, né, dessas estratégias. Legal. Então a avaliação, ela hoje, assim, ela é fundamental. Falando até um pouco, né, em evidência mesmo, ano passado, 2024, a gente teve uma atualização da Associação Americana mesmo, que trouxe alguns componentes fundamentais da reabilitação cardiopulmonar. E a avaliação funcional está dentro desses componentes. Então, não tem como fazer, né, tratar um paciente sem avaliar. Sim. Isso aí não tem como, assim. Então, tem que ter esse processo, sabe? Faz parte e é muito valioso. Eu falo que, para mim, assim, a avaliação é uma das assim, sabe que você... Como fala? Que quando xodó, sabe? É um xodó, assim. Porque, realmente, assim, a gente consegue extrair muita coisa dali. E é isso que vai nortear o tratamento. Então, se hoje, né, eu consigo... As pessoas perguntam muito, né? Como você tem resultado com os pacientes? Avaliando. Avaliando. Então, o resultado que eu tenho hoje, ele vem da avaliação. Uma avaliação bem feita faz um tratamento bem feito. Individualizado, personalizado para aquela pessoa. E aí você consegue resultados melhores, porque você está tratando o lugar certo, né? Legal. O que você identificou ali de disfunção. Não está perdendo tempo com o que você não sabe. Então a gente vai no objetivo certo, sabe? Isso encurta muito o caminho do paciente. Isso é bem legal. Não, a avaliação, na verdade, é fundamental para qualquer prescrição de exercício, né? E você falou também da questão de conscientização do paciente. Acho que é conscientizar o paciente também para ele se avaliar, né? Para ele ter essa percepção, a gente pode falar de percepção subjetiva, mas agora já falando de tecnologia, hoje muita gente tem acesso a um relógio que mede frequência cardíaca, aplicativos diferentes que vão ali gerir a saúde, vão dados, né? Então o que a gente mais tem hoje é isso, wearables, né? Tecnologias vestíveis para você monitorar a sua saúde, né? Vocês pensam alguma coisa nesse sentido, assim, como também ajudar o paciente na fase que ele está saindo da alta, continuar monitorando, saber, não só do ponto de vista tecnológico, mas de sintomas, enfim, como que vocês lidam com isso? Isso, assim, veio para ajudar muito a gente, porque realmente assim, como toda tecnologia, né? Tem que saber usar. Então, muitas vezes o paciente, ele chega lá com um relógio, por exemplo, mas ele não sabe usar. Ele não sabe o que significa uma zona 1, uma zona 2, ele não sabe o que é. Eu vejo meu batimento cardíaco, mas o que é o normal? Quanto que eu tenho que estar? Eles não sabem. Então, a gente vai fazer esse papel, né? De educar em saúde, de orientar esse paciente. Então, normalmente é durante, assim, sabe? Não tem um tempo certo. Quando o paciente já vem com um dispositivo desse, logo no início a gente já vai ensinando ele, né, a como manusear, como utilizar, munindo ele de informações, mesmo até a respeito dele mesmo, né? Olha, eu quero que você chegue numa frequência cardíaca X quando você estiver fazendo exercício. Então, no início a gente não libera eles, normalmente, né? Não libera de fazer exercício sozinho. Depende muito da gravidade que eles chegam, né? Mas normalmente a gente pede aí um tempo pra gente poder, né, ter segurança realmente desse paciente fazer um exercício sem monitorização ou sem supervisão, vamos dizer assim, de perto, né? Porque a monitorização ele vai ter ali através de um relógio, por exemplo, mas sem supervisão. Passado isso, essa tecnologia, ela é uma aliada nossa. Então, a gente começa a ensinar esses pacientes sobre como utilizar. Então, recentemente teve, né, um paciente que veio com um relógio e eu falei, mas você colocou as suas informações? Ele, não. Eu falei, mas tem que colocar a sua data de nascimento, seu peso, né? Tem que colocar. Então, então vamos descobrir como que funciona. Às vezes coloca o do filho, né? Aí porque o filho tá tudo que calculado errado. Verdade. Então, assim, isso acontece. E a gente, então vamos lá, traz pra cá, aí a gente às vezes faz junto, né? Passa por esse processo junto com eles. E a gente usa muito. Então, assim, a maior parte dos nossos pacientes
lógico, né, tem que saber utilizar. Então, tem paciente, às vezes, que não tem muita afinidade com tecnologia, a gente vai lançar mão de outras estratégias para conseguir monitorizar esse exercício dele mesmo, né? Ele mesmo saber, porque ele acaba também se conhecendo, então a gente começa a bater, por exemplo, né, a frequência cardíaca com a própria percepção de esforço dele, certo. Então ele vai entendendo um pouquinho dos limites, onde ele pode chegar, até onde ele pode ir. Então, mas quando o paciente tem essa familiaridade, é uma coisa que a gente usa bastante. E eles gostam, porque acho que dá essa independência e dá, acho que ele eu fico imaginando, me colocando no lugar, né? Sim. De uma pessoa que é leiga, vamos colocar assim, que não é da área da saúde, que não entende, e ele começar a entender, sabe, o comportamento e o que ele pode, o que ele não pode. Isso é muito legal. Então, tem um paciente nosso que já recebeu alta há muito tempo. Posso colocar, acho que mais de um ano. De vez em quando ele me manda foto do relógio, assim, hoje eu corri na esteira legal. E cheguei na minha zona alvo, sabe? É legal. Muito legal, é muito legal. Bacana. Legal. Eu acho que é isso, é usar a tecnologia a favor, né? A tecnologia é meio, né? Eu acredito isso, né? Mas você tem que ter... Isso mostra também, falando uma coisa que está muito em alta, obviamente, inteligência artificial, né? Se fosse... tão fácil assim, né? A gente não precisaria do profissional e você vê tudo que você está contando, como é que tem mão humana aí de gerir essa tecnologia, usar essa tecnologia a favor da saúde, né? Bom, muito, muito legal. Eu queria que você falasse agora um pouco assim de exemplos assim, de casos de pacientes. A gente está falando aqui, na cabeça das pessoas, pode imaginar também o paciente idoso, mas vocês atendem também pessoas jovens, né? Não é só o idoso que tem problema cardiovascular, respiratório. Criança também. Fala um pouco dessa população, desse público. Tá, eu não atendo criança, né? Mas lá no consultório a gente tem profissional que atende criança e assim, não tem idade, né? Reabilitação cardiopulmonar não tem idade, isso é importante que as pessoas saibam. De fato, liga-se, né, as doenças aí, cardiopulmonares a pessoas idosas, né, mais velhas. E não necessariamente, tá? Então, tem muita criança, por exemplo, né, que evolui com muita questão respiratória, asma, bronquite, bronquiolite, né, são coisas aí muito comuns. E que é a reabilitação cardiopulmonar que vai atuar, né, com esses pacientes. Tem criança também, né, que passa aí por cirurgia cardiotorácica, né, então isso acontece, também vai precisar dessa assistência. E eu falo que a gente fica ali nos pacientes, às vezes, de meia idade, né, que fica ali entre 40 anos, que é uma idade crítica, né, principalmente para infarto, por exemplo. E aí a gente tem também essa demanda, assim, de pacientes mais jovens e que levam um susto. Né? Porque às vezes ali com 40, 50 anos, você perguntou de alguns casos, né? Tem um paciente nosso que fez 1 ano, agora há pouco, de cirurgia cardíaca e com 40 anos, né? Descobriu, assim, assintomático, resolveu fazer alguns exames de rotina e aí, quando fez os exames, foi achado, assim, né? Eu falo que mão de Deus, né? Enfim, caminhado para a cirurgia cardíaca. Um grande susto e acho que eles ficam muito na dúvida. A gente tem alguns pacientes que ficam nessa meia-idade, que ficam assim, porque sempre fica a dúvida, né? Será que vai colocar um stent? Será que vai para cirurgia cardíaca? Sim. Então, né, que é uma cirurgia invasiva, de peito aberto, sim. Então é um pouco mais complicado. E aí eles ficam ali nesse meio. Independente disso, a gente vai atuar nas duas frentes. Se esse paciente, né, for colocar um stent, ou se esse paciente for para uma cirurgia, a gente vai atuar ali. Mas esse caso marcou bastante porque era um paciente assim com muito medo. Então ele chegou, né, ele acabou indo para a cirurgia cardíaca e ele tinha medo assim de se movimentar. Ele, né, eles ficam meio assim, meio como se fosse um robozinho, né? Então só mexe o olho assim para um lado, para o outro.
E aí a gente é que vai também nesse processo fazendo, né, com que esse paciente entenda que ele não precisa ficar restrito. Foi o que eu falei lá no início, assim, desde lá da fase que ele está no hospital, né, essa mobilização ali com ele é fundamental para ele perder esse medo de se mexer. Não pode ficar com medo de se mexer. Tem algumas restrições? Tem algumas restrições, mas não pode ter medo do movimento. Então, assim, esse caso é um caso que marcou bastante para mim. Uma coisa que né, dividiu águas também para mim foi assistir uma cirurgia cardíaca. Não foi nenhum caso específico, mas eu acho que você tá ali, conseguir ver de perto, sabe? Como que é invasivo, entender um pouco as queixas do paciente, entender as repercussões pós uma cirurgia. Então, quando você olha, né, você tá ali vendo o que tá acontecendo, isso mudou muito até a minha maneira, às vezes, de conversar com o paciente, de falar para ele, olha, eu sei que você está sentindo isso, porque aconteceu isso. Então, mudou bastante. E tem, né, um caso muito marcante para mim, falando aí até, a gente estava falando da avaliação até, né, há pouco, que foi uma paciente que foi encaminhada porque também ia fazer um procedimento cirúrgico. E aí o cirurgião falou para mim, olha, essa paciente, ela é cardiopata, a gente tem que fazer a intervenção cirúrgica, não tem outro caminho, mas ela também tem uma condição pulmonar. Ela tem DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Muita gente conhece como enfisema também, então, né, uma paciente que foi tabagista, pesada, então ela tinha uma condição ali respiratória que era um fator complicador para a cirurgia. E o medo do cirurgião, né, desse cirurgião, era o processo mesmo, né? Ia ter que entubar essa paciente, se ela ia ter condições depois de sair, porque a cirurgia em si, ok, mas ia, né, tudo que envolve. E aí ele encaminhou ela pra gente com essa missão, olha que responsabilidade, né? Dele falou assim, olha, avalia e você vai me falar se tem condição de fazer a cirurgia, dela ser entubada e se ela vai aguentar esse procedimento ou se não. E a gente foi lá, fez a avaliação, a gente tinha 15 dias para preparar ela para a cirurgia, então a gente fez uma pré-habilitação ali bem curtinha, e aí ela foi, já era uma paciente idosa, foi para a cirurgia, fez tudo ótimo, voltou e tá aí, sabe? Então esse é um caso assim que traz, eu acho que essa força assim pro nosso trabalho, sabe? Legal. Dentre muitos, né? Mas esse foi bem marcante, porque foi uma conduta ali que foi decisiva, né? Acho que falando aí de equipe multiprofissional, então eu vejo que hoje isso também é um grande ponto assim a ser trabalhado, sabe, Gabriel? A gente tem muito, óbvio, a gente tem muitos parceiros, né? Mas a gente ainda tem muitos desafios em relação a isso. Então, em abraçar essa equipe, de terem ali vários profissionais, né, em prol do paciente. Então, não centralizar o cuidado, sabe, num profissional só, isso é fundamental. Então, esse caso é bem emblemático, assim, pra mim, sabe? Legal. Você falou de pré-habilitação, é um assunto que eu queria tratar aqui, que eu acho que é uma coisa fantástica, pouca gente sabe, né? Na verdade, pouca gente conhece reabilitação, a pré-habilitação, então, é difícil. Fala um pouco mais, assim, como é que é um exercício que você faz antes da cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, o paciente poderia buscar esse serviço, como que funciona? Sim, assim, no geral, qualquer cirurgia pode ser beneficiada aí por um programa, né, de pré-habilitação. O que é a pré-habilitação? É um programa de exercícios dentro da reabilitação cardiopulmonar que a gente vai preparar esse paciente para a cirurgia. Então, ele precisa acontecer antes. Hoje, né, acho que não poderia deixar de falar isso aqui, em evidência mesmo, a gente já tem, né, um protocolo, que é o protocolo ERAS, que traz isso muito forte, assim, de cirurgias em geral, inclusive cirurgias não cardíacas. Mas a evidência é baixa porque não se faz. Perfeito. Não tem. Então, assim, é difícil que esses pacientes cheguem até a gente antes do procedimento. Então, se sabe que tem benefício, mas não se chega. Hoje, se eu te falar, assim, não é ainda a minha realidade no consultório. De paciente que chega antes da cirurgia, dificilmente. Pode pegar, assim, um ou outro, sabe? Então, o desfecho é muito diferente. Isso a gente consegue ver.
desfecho que eu digo né, o final lá, né, a ponta que vai dar depois da cirurgia, ela muda muito quando o paciente vem antes. Não só pela preparação dele fisicamente falando, né, funcionalmente falando, de melhorar ali a condição funcional, física dele para ir para o procedimento, mas até mesmo a educação dele em relação a esse processo. Então, quando o paciente vem antes, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de explicar para ele algumas coisas, como que vai ser. E aí você vê que esse paciente acorda, por exemplo, né, de uma sedação muito mais tranquilo. Geralmente eles acordam entubado, então ele já sabe que ele vai estar entubado, porque são coisas que às vezes não é falado ali. Porque são tantas, né? São tantos assuntos também, né? Tantas preocupações que tem coisas que vão passando despercebidas. Então, a gente orienta esse paciente, né, sobre dreno. Então, olha, você vai sair com um dreno e não pode mexer nesse dreno. Você vai ter que acordar para depois você ser estubado, por exemplo. Muitos hospitais hoje, né, tem, por exemplo, programas aí de ventilação não invasiva, né, que é uma máscara que se coloca. Normalmente estão colocando a full face, né, que é do rosto todo, ou pode ser uma nasal que pega nariz e boca, né, orofacial, e esse paciente não sabe. Então, assim, quando ele vem antes, a gente tem tempo de explicar isso para ele, ó, vai passar por isso, vai acontecer aquilo. No primeiro dia, por exemplo, da cirurgia, uma cirurgia cardíaca, no primeiro dia, muitos lugares já sentam esse paciente na beira da cama, já tiram esse paciente do leito, e ele fica assim, meu Deus, eu operei o coração ontem, eu já tô sentando. Ninguém me falou isso. Ninguém me falou que eu ia sair da cama assim, eles ficam morrendo de medo. Então, assim, a gente consegue, né, fazer esse processo, e aí é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, o desfecho é muito melhor, mas ainda tem uma carência muito grande de encaminhamento, né, desses pacientes chegarem. Porque não sabem mesmo, né? Legal. Eu acho que esse é um caminho longo a ser perseguido, mas, pô, que bom que a gente tá falando disso aqui, que cheguem muitas pessoas. Um outro assunto que eu acho que é muito legal, que a gente falou de pacientes jovens, assim, né? Vocês também devem receber pessoas ativas, atletas ou atletas amadores que, por algum motivo, né, ou infartaram, ou tiveram alguma condição, asma, enfim, qualquer outra doença crônica, e que eles querem voltar a serem ativos, eles querem voltar a competir, de repente, um corredor, por exemplo, ele quer voltar a correr, um ciclista, ele quer voltar, né, ele quer voltar para aquelas atividades. Já teve algum caso desse? Deixa eu pensar. Assim, eu acho que não. De ter algum atleta... já teve sim. Lembrei aqui. Inclusive, ele é fisioterapeuta e ele veio até nós por isso. Ele infartou e, assim, ele não é atleta profissional, mas faz crossfit, corre, faz, né, tudo que tem direito. Então, veio, né, para fazer aí... o acompanhamento com a gente, isso acontece. E também tem, como eu te falei, né, como que é um espaço, assim, carente de profissionais. A gente tem um histórico agora, até recente, de uma atleta que veio sem nada, assim, não tem nada de base, mas a queixa dela é que, né, ela não conseguia, por exemplo, evoluir ali numa atividade que demandasse um pouco mais de capacidade física, de condicionamento. E aí ela nos procurou por causa disso. Então, eu ia falar o nome dela. Eu acho que não tem problema também, porque ela vai deixar a gente divulgar o caso dela. Eu já estava conversando com ela esses dias sobre isso. Porque ela é bombeira, então, e ela saiu em vários jornais aqui da cidade, porque, né, ela ganhou aí uma competição importante. Então, ela veio com essa queixa. E quando a gente avaliou, aí isso é uma coisa interessante, né? Então, uma pessoa que é ativa, jovem, ativa, atleta, porque, né, até pela profissão dela, né, exige-se isso, né, um condicionamento, uma capacidade física ali melhor. E aí ela chega com uma avaliação muito boa. Então, assim, não é uma pessoa que tem uma disfunção evidente ali. Certo. Mas, para o caso dela específico, né, a proposta que ela queria, a prova que ela ia fazer, que era uma prova, né, curta ali, mas com, né, um gasto muito grande, uma intensidade muito alta, né?
precisava de mais. E a gente começou a fazer esse trabalho com ela. Então, atleta. E aí, basicamente, assim, o trabalho com ela foi também multiprofissional. Então, eu, né, entrei ali principalmente com a parte de treinamento muscular respiratório. Tinha, né, os profissionais de educação física que atuavam ali. Então, tinha um para corrida, tinha outro para a parte de musculação. Então, a gente foi, né, tentando acho que entender o outro, até para não atrapalhar, porque isso é importante no paciente que é atleta, por exemplo. Se você submete ele, né, a uma carga, ele já tem uma carga alta de exercício. Exato. Então, se não tiver ali, né, uma comunhão, você acaba prejudicando e não ajudando. E aí, né, mas a queixa dela principal era essa, olha, eu me afogo, ela falava assim, eu me afogo, então eu começo a correr, quando eu tenho que, né, dar aquele tiro, eu não aguento. E a gente começou esse trabalho com ela, e aí o objetivo era que ela ganhasse a prova. E a gente vinha acompanhando, né, quem estava em primeiro lugar, então eu nem me lembro, mas eu acho que era uma americana, e ela falava, não, eu tenho que, né, passar essa mulher, não sei o quê. A gente ficava, não, você vai conseguir. E aí veio agora a prova e ela ganhou. Legal. E aí é muito legal, assim, aí ela me mandou aqui, né, mensagem, e aí, né, eu parabenizei ela, não, mas se não fosse você, né, eu não ia conseguir, eu aprendi a respirar. Foi essa palavra que ela usou pra mim, né, a frase que ela usou. Eu aprendi a respirar e isso fez toda a diferença pra mim. Então, tem uma... não sei se dá pra fazer isso, né, mas às vezes dá pra colocar vídeo, porque ela me mandou uns vídeos. Então, se quiser encaixar, dá. Tem uma prova que ela tem que fazer, que ela tem que dar umas marteladas, assim. É um martelo tipo de ferro, assim, pesado, sabe? E aí eu falava pra ela, ó, cada martelada é uma respiração. Cada martelada é uma respiração. A gente treinava. E aí ela conta isso, né, num áudio que ela me mandou. Nossa, quando eu tava martelando, eu lembrava de você falando pra mim, respira, respira, respira. Legal. E é assim, né, Legal. É muito legal. Assim, você vê que dentro da reabilitação também, como que é amplo também, né? O trabalho, assim, você vai desde a criança até o idoso, né, passa aí adolescente, adulto, idoso, e vários aspectos. Então, como eu falei, as doenças cardiovasculares, as pulmonares, as cirurgias, né, cardiotorácicas. Então, assim, é amplo. A gente né, tem um trabalho bem, bem legal. Pensar assim, né, até pensando no atleta, né, o atleta, o objetivo dele, o desempenho dele é isso, é ganhar a prova, né? E o do idoso, do cardiopata, é conseguir amarrar o tênis sem cansar, tomar banho, subir uma escada. Mas, assim, ambos podem se beneficiar de um programa de reabilitação do exercício. E uma outra coisa muito importante, né, que às vezes a gente fala de atleta, aí falando tanto de atleta amador como até alta performance, a gente tem que olhar para a saúde também desse atleta, né? É o desempenho, mas a saúde, né? Ele tem que ter vida longa também no esporte. A saúde é a prioridade, né? E eu acho que o fisioterapeuta tem um papel fundamental nisso, né? O profissional de saúde de uma maneira geral, né? Porque acho que quem já viveu um pouco dos bastidores, assim, do que é um treinamento, né? Um programa de treinamento para um atleta profissional ou até para um atleta amador sabe um pouco disso, né? Mas, pô, que histórias interessantes, né? Eu acho que é legal também, fica até uma dica aí que eu pensei agora, trazer as pessoas também para contar um pouco dessas histórias, né? Porque eu acho que o que a gente está falando aqui hoje é de transformar a vida das pessoas, de verdade, né? É você conseguir... É muito além do exercício, né? O exercício é um meio, a reabilitação é um meio, mas muda a vida de uma pessoa, né? Muda a vida de uma pessoa, com certeza. E às vezes, assim, isso é legal, porque a gente tá falando que, nossa, o idoso, o atleta. Lá no consultório hoje, a gente montou eu falo que é uma mini academia, né? Então, tem, por exemplo, lá uma estação de musculação. O paciente idoso, às vezes, ele chega lá, ele olha aquilo e fala, minha filha, eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu falo, calma, vai chegar o momento. Então, cada uma dessas populações, elas têm indicações diferentes. É o que você falou, o exercício é o meio, mas a prescrição para cada um é totalmente diferente, né? Então, às vezes eles chegam lá e dizem, nossa, eu vou, né, já vou na esteira, já vou fazer ali uma musculação. Não, calma, tudo tem o seu
tempo, né? E com certeza muda a vida, assim. Eu falo que eu sou muito grata, né? E tenho muita sorte, porque meus pacientes são maravilhosos. Então, eles dão muito retorno pra gente, porque isso também faz diferença, sabe? Sim. Você receber acho que esse feedback de melhora, de reconhecimento, de valorização do nosso trabalho. Então, assim, a gente tem muitas histórias bacanas, sabe? E acho que é uma ótima ideia mesmo chamar aqui essas pessoas, porque é vida real, né? É a pessoa que passou por isso, contando sobre o processo. Lembrei de um outro paciente nosso aqui, que também, né, ele fala, a gente já gravou um vídeo com ele, e ele fala, olha, se hoje, né, eu corro 10 quilômetros, se hoje, né, eu consigo jogar bola com meu filho, é graças à fisioterapia, porque ele saiu do hospital, né, sem conseguir andar, sem conseguir falar direito. Então, assim, realmente muda a vida, sabe? Foi o que eu falei no início. Não é só sobre viver mais, é sobre viver mais, mas com mais qualidade, com mais funcionalidade, com energia para você fazer as coisas. É muito comum o paciente idoso, principalmente, ele trazer uma queixa pra gente do seguinte: mas eu já sou velho, né? E a minha idade, tá esquecendo da minha idade? Isso é uma coisa que eu escuto muito. Nossa, mas eu não vou mais fazer isso. E aí eu pergunto pra ele, mas por que não? O que te impede de fazer isso? Então, assim, a gente sabe que a idade, a gente não pode ignorar a idade, né? Na condição física, de saúde, a idade, ela é um componente importante. Porém, não é, né, eu falo, não é uma bengala que você tem que usar para eu não posso mais fazer, ou eu não vou mais fazer, eu não tenho mais condição de fazer, né? A gente não pode taxar assim. Então, eu sempre falo para eles, olha, a gente leva em consideração, sim, a sua idade, mas isso não quer dizer que você não possa. E aí, conforme eles vão conquistando, né, tem paciente que, poxa, nunca andou na esteira. E aí, a primeira vez que vai andar na esteira, e, nossa, que alegria que é. Caramba, primeira vez que eu tô andando na esteira. Legal. Né? Primeira vez que eu tô pedalando. Nossa, há anos que eu não pedalo uma bicicleta. Tudo bem, é uma bicicleta ergométrica ali parada, mas, né, a sensação dele de estar pedalando de novo. Então, assim, isso é muito bacana. A gente ir quebrando essas crenças também que os próprios pacientes trazem pra gente, né, em relação a isso. Legal. Você falou, agora me veio uma coisa na cabeça, assim, muito interessante, né? Que, na verdade, a gente tem que pensar para fora dos muros ali do consultório, da academia, né? Você falou da bicicleta, aconteceu uma coisa semelhante comigo, quando eu trabalhava também na reabilitação, de uma pessoa que estava prescrita para ela um treino na bicicleta, ela não sabia pedalar, assim, na bicicleta estacionária, ali, não sabia subir e tal. Então foi todo um processo, e foi uma conquista, né, disso de tipo, agora eu aprendi a pedalar, né, e aí eu tô pensando também em umas outras coisas aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir esgotar esse assunto, mas queria também sua opinião, porque, assim, e a reabilitação, assim, para fora realmente dos muros, né? Exercícios ao ar livre. Eu participei de uma experiência que foi muito interessante, que na verdade não foram pacientes, tinham comorbidades ali, mas não foi exatamente o paciente cardiopata ou pneumopata. Foi quando eu estava lá na Itália, que na verdade um cardiologista pegou os pacientes que tinham uma doença autoimune com complicações cardiopulmonares, inclusive tinham pessoas ali transplantadas, com uso de oxigênio, e propôs um programa de reabilitação num jardim botânico, né? Então eu fui junto, tive o prazer de monitorar esses pacientes também, né? De avaliar os fins de pesquisa, né? E a gente viu, assim, que na verdade foi um dia, assim, muito mais do que o exercício por si só. E o exercício, na verdade, foi mexer na horta, foi fazer jardinagem, e a gente avaliando a frequência cardíaca, tá legal, qual zona que ele tá, né? E tá fazendo exercício, assim. No final a gente perguntou, alguém acha que isso aqui foi um programa de reabilitação? Alguém sentiu que tava fazendo exercício? Não, ninguém sentiu, né? Muito legal. Misturou o prazer, assim. O que você tem para dizer disso, assim, né? Como que a gente pode também, educando pelo exercício, né? Sair ali Você já falou que você não tem um consultório, uma clínica que se pareça com o ambiente hospitalar, mas como a gente
ultrapassar mais uma barreira, que seria, assim, exercício ao ar livre, na comunidade? Isso, assim, se a gente parar, são muitos projetos que a gente tem vontade, né, mas que a gente não consegue abraçar tudo. Acho que isso é uma coisa importante, porque a gente precisa também trazer a realidade de que nem todo mundo tem acesso, né, a esses programas de reabilitação. Então, isso é um ponto a ser considerado. Inclusive, a adesão hoje, assim, se a gente for olhar, cerca mais ou menos de 30%, 40% das pessoas que têm, acho que não chega nem a 40%, as pessoas que têm indicação de estar inserido, né, em um programa de reabilitação cardiopulmonar, que está. Então, assim, um dos objetivos, né, da American Heart, inclusive, é chegar a 70% dessas pessoas, né, estarem inseridas. Então, você vê que é uma minoria. E aí a gente tem várias barreiras. Então, assim, a principal barreira, as duas principais, né, é a parte geográfica. Então, localização, como eu falei, né, interior não tem serviço, não tem gente, não tem espaço. E transporte é uma coisa também que aparece aí como uma barreira, né, de ir até esses lugares. Então, além de ser longe, viabilizar que essa pessoa vá até lá. E aí, se a gente pensa nisso, né, de ultrapassar, né, de abrir as portas e trazer esses pacientes, às vezes, para grupos. Eu tive uma experiência na Unifeso mesmo, né, enquanto eu estava lá como docente e fazendo preceptoria de estágio, que a gente fazia assistência a uma comunidade aqui de Teresópolis. E aí tinha um programa, né, de exercícios que era assim, que a gente fazia grupos. Então, esse grupo era o grupo de mulheres. E a gente levava, né, essas mulheres para quadra ou para algum espaço aberto. E ali a gente fazia exercícios dos mais variados. Então, assim, tinha desde dançar até pular uma amarelinha. Então, fazer umas coisas diferentes, uns circuitos. E assim, como que é contagiante? Porque às vezes tem uma pessoa de fora, ela tá olhando, ela nem faz parte daquele grupo, mas aí ela vai chegando, vai se aproximando e fala: o que é isso que vocês estão fazendo? E posso participar? Então, assim, você abrir os muros, né? Você acaba trazendo mais pessoas também, não só oportunizando que mais pessoas, né, estejam inseridas em programas assim, mas também movimentando, né, outras pessoas que às vezes não estão só olhando o que é, mas não sabem direito, e aí desperta uma curiosidade e aí ela começa a participar. Então, assim, é muito legal, né, a gente pensar sobre isso. Hoje, na nossa realidade, a gente não faz nenhum trabalho assim, né, em grupo, exceto esse que a faculdade já tem, que inclusive esses dias eu até vi, né, acompanhei uma amiga que está lá agora, continua, então ela estava, né, ela até compartilhou sobre isso, mas a gente lá não faz. O que a gente faz é individualmente, assim, com cada paciente, né? Então, tentando, às vezes, é muito comum que eles pensem, como eu falei, eu tenho que ir para uma academia? Não necessariamente. Então, você pode fazer uma caminhada ao ar livre, você pode fazer uma dança, você pode fazer outras atividades que não necessariamente, né, parece assim, mas não é reabilitação. E Então, como você falou, Exato. Às vezes você está ali mexendo numa horta, fazendo jardinagem, quando você vai olhar, tá lá, atingiu, né, a zona ali. Então, você vai estar fazendo uma atividade sem que se pareça. Isso a gente tenta bastante, assim, conscientizar, sabe? De que sair um pouco do tradicional, né? De pensar só em um formato de exercício. Porque é muito mais do que isso. Então, acho que é um projeto bacana para trazer. Eu vi no outro podcast também, fiquei super assim, falei, nossa, que legal que ele tava falando dos bares, de levar a ciência nos bares. Eu falei, gente, sensacional, né? E aí pegar, né, um projeto desse, de abrir, né, para a população e fazer talvez projetos mesmo aqui. A cidade tem condição, né, da gente fazer isso e, sei lá, numa praça, né, e propor ali uma atividade, isso é muito, muito legal. Legal, já fica a divulgação aí também para os gestores, investidores que pensarem na nossa cidade para esses projetos, né?
Com certeza. Isabela, assim, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Porque acho que o papo fluiu muito bem, foi muito legal. Mas chegando no nosso tempo final, queria de novo te agradecer bastante. Queria que você desse uma mensagem final, assim, dentro de tudo que a gente falou, né? Como que... da importância da reabilitação, tanto pensando na pessoa que, olha, me identifiquei, eu acho que eu preciso procurar esse serviço. O profissional também que está assistindo, eu quero me capacitar um pouco mais. Fala um pouco, uma mensagem final nesse sentido. Certo. Então, para os pacientes, né, que por acaso viram e aí se identificaram, como você falou, hoje, né, a gente atua aqui na cidade de Teresópolis. E é muito importante que vocês procurem, né, um profissional aí especializado, porque o que, né, eu também observo muito é que verdadeiramente, assim, lugares, né, e profissionais que fazem a reabilitação também é diferente daquele profissional que faz um atendimento mais geral. Então isso é importante, procurar um atendimento especializado. Aderir ao tratamento é fundamental. Então, como eu falei, né, não adianta você iniciar, tratar, né, reabilitar e depois não dar continuidade. Então, se por acaso, né, alguém que está assistindo, eu fiz a reabilitação e hoje não faço mais nada, tem que voltar. Então, assim, não tem outro caminho, sabe? Então, se você não começou, procura um profissional, né, especializado para você começar. E se você já fez e perdeu, talvez, né, no meio do caminho aí, essa prática de exercício físico, retorne, porque é fundamental. Para os profissionais que querem, né, que têm interesse aí em trabalhar com reabilitação cardiopulmonar ou querem se capacitar, o caminho é esse, buscar sempre, né, educação continuada. Eu falo, a gente nunca para de estudar, você sabe disso, né? Então, se atualizar o tempo inteiro. Hoje, a gente tem acesso, né, a cursos. Acho que a internet também veio aí como uma ferramenta, né, que ajuda muito a gente a ter acesso a capacitações. É importante, sim, ter a prática, então integrar, né, essa teoria à prática. Eu acho que hoje, talvez, a maior dificuldade do profissional seja essa, você ter ali a teoria e quando chegar na prática é diferente, né? Esses dias eu escutei uma frase que eu tenho reproduzido, não lembro de quem, senão eu dava o crédito, onde que eu escutei, mas que a gente escuta muito, beira de leito é diferente da beira do livro, mas eu escutei de você colocar a barriga na maca, colocar a barriga ali, né, de proximidade mesmo, então precisa da prática. Falando um pouco do nosso trabalho, a gente um projeto, né, para esse ano ainda. A gente está oferecendo cursos de capacitação. Legal. Então, para quem for de Teresópolis ou do Rio, né, super pertinho, dá para vir tranquilamente. Então, é um projeto que vai acontecer aí mais para o final do ano, né? A gente está oferecendo esses cursos de capacitação. Precisamos de profissionais, então se tem interesse, por favor, se apresente. Né? Se você já trabalha com isso, também vou deixar aqui um apelo. Claro. Se já trabalha com isso, entra em contato aí, né? Comenta, para a gente poder entrar em contato com vocês, porque a gente precisa muito. E também, eu falo sempre isso, né? As portas do consultório estão abertas. Então, quem quiser, né, ir lá para conhecer, acompanhar os nossos atendimentos, saber um pouco mais, vai ser super bem-vindo. Legal. Isabela, muito obrigado de novo. A gente tem um presentinho aqui, que é essa caneca. Que legal! Então, para você guardar, lembrar da gente. Obrigada! Adorei! Essa canequinha. E, bom, vamos deixar o espaço aqui também. Você já fez uma chamada aí, um convite, mas para você também falar, divulgar aí as redes sociais da sua clínica, né? E Instagram, como que pode entrar em contato? Tá. Hoje, né, a gente tá passando... Isso é importante porque, assim, hoje a gente é conhecida, Gabriel, como Reabilita, né, aqui em Teresópolis. E a gente tá passando por um processo de mudança de nome. Então, o nosso nome agora é Impulsar
E aí, nas redes sociais, a gente já tá com esse nome novo. Esse seguir nas redes sociais é muito importante, pessoal. Já aproveitar aqui para seguir o For Health Lab, @forhealthlab nas redes sociais. Mas pode falar. E o nosso é impulsar_cardiopulmonar. Então lá vocês vão conseguir, né, ver mais do nosso trabalho. Tem depoimento de paciente, tem vídeo de atendimento, tem outros contatos também. E aí vocês vão conseguir acessar e tudo por lá. Legal. Bom, gente, então a gente está chegando aqui no final, né? Agradecer quem assistiu até o final. Não esqueçam de comentar, né? Curtir, comentar, selecionar o sininho das notificações e ajudar a gente a colocar esse projeto para frente. Compartilha com seus amigos para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas. Se você está assistindo no YouTube, também tem no Spotify, então pode seguir lá no Spotify. Se você está assistindo no Spotify, ouvindo no Spotify, quiser ver a gente, também pode ir no YouTube e seguir as redes sociais For Health Lab. E comente também outras pessoas que vocês querem ver aqui, outros assuntos, que o objetivo é esse, é trazer informação de qualidade, inovação, saúde, profissionais, pesquisadores. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Isabela, mais uma vez. Obrigada a você. Obrigado.